Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nerd Cozinhando. Mais uma vez lhe trago uma receita que será extremamente apetitosa. Para você que está vendo pela primeira vez, eu sou o James, o curioso dessa cozinha, e vou trazer então uma receita que é extremamente versátil. Sim, por quê? Já comeu nuggets ou steak de frango? Possivelmente que sim. Mas você já viu como ele é versátil? Pois ele serve como petisco na parte da tarde, muitas crianças gostam, adultos também gostam, para comer ele como mistura no almoço, no jantar. Eles servem para todos os momentos. Agora imagina você fazendo nuggets do jeito como você mais gosta, com o seu tempero, com o sabor que você mais aprecia no frango. Sim, é assim que eu vou te ensinar. Sem maiores delongas, olha, vamos para a receita. Já aviso para você, todos os ingredientes que são necessários para essa receita estarão na descrição desse vídeo, caso você esteja vendo isso no YouTube. Se não tiver, você pode então acessar tanto aqui o YouTube para você ver a descrição, todos os ingredientes, ou mesmo pode acessar o nosso Instagram, que estará também na descrição desse vídeo. Sem também maiores delongas, vamos para ele. E não esqueça de compartilhar com quem realmente seja viciado em nuggets, frango e tudo mais. Vamos lá? Essa primeira etapa da receita faz quem quiser para dar mais tempero, mais sabor ao frango. Então tem o costume de marinar durante meia hora a 1 hora no lemon pepper e no azeite o frango. É só temperar os dois e deixar descansando. Depois do período de marinar, você pode diretamente colocar na panela de pressão para poder cozinhar. Não precisa temperar porque essa receita vai vir com mais tempero. Então siga à vontade só o período de cozimento. Após cozinhar o seu frango, não precise desfiá-lo muito. É legal deixar alguns sabores mais pedaçudos. Mas se você quiser desfiar o maior, além de fazer com garfo, tem a técnica de, após tirar a pressão, chacoalhe por uns minutos. Ele desfia sozinho na panela de pressão. Desfiado um pouco este frango, coloque então numa tigela. Tá? Para que então veja se os pedaços dele maiores você queira desfiar ou deixar do jeito que está, pois ao fazer o cozimento na panela ele vai desfiar um pouquinho mais. No momento, agora você vai colocar então uma das 3 colheres de manteiga ou margarina, vai acrescentar então cebola, não precisa ser cebola roxa, mas eu gosto para dar um pouco mais de realce no sabor. Acrescento então o alho poró, o alho e o tomate picadinho. O tomate é opcional também, assim como o alho poró. Fica a seu gosto acrescentar estes e outros temperos para dar o sabor característico de sua cozinha, de seu paladar. Então, nesse momento nós vamos fritar a cebola e o alho junto com outro tempero que você tenha colocado, para que então ele comece a dourar. Comece então a fritar junto com a manteiga. Vamos acrescentar o frango nessa mistura e depois o tomate. Caso você goste de milho, toste o milho diretamente da espiga e pode colocá-lo junto. Também dá um sabor fantástico, é um outro sabor que você pode acrescentar no seu nuggets. Depois que em fogo médio você fritou por durante uns 1 a 2 minutos, você então pode agora acrescentar outras ervas, tá? Então pode acrescentar tomilho, louro, eu coloquei tomilho e pimenta da Jamaica. Você pode então acrescentar outros condimentos, como por exemplo, eu vou colocar cúrcuma ou açafrão da terra, como é conhecido, para dar um pouco mais de coloração, e acrescento um sal.
Sal é também a gosto. Nesta receita, uma colher de sopa de sal coincide com um bom tempero para esse meio quilo de frango que você está utilizando. E veja que eu também acrescentei o leite. Acrescente 50 ml. Ele fica entre 50 e 75 ml se quiser um pouquinho ele mais cremoso. Deixe por mais 1 a 2 minutos então abafado para ele fazer este cozimento. E após isso você vai acrescentar a segunda e a terceira colher de margarina ou manteiga que estiver utilizando e uma colher generosa da farinha de trigo. Neste momento, baixe o fogo para que haja o cozimento dessa farinha, sem deixar o gosto de farinha no meio deste nugget, deste frango. Vá cozinhando e mexendo bem durante este processo. Vai dar mais ou menos uns 2 minutos também, mas faça isso em fogo baixo. E repare que eu não vou colocar todo o leite, mesmo usando entre 50 a 75 ml, vou colocando aos poucos, acrescento realmente a olho, vendo se eu quero ele mais macio ou um pouco menos, um pouco mais cremoso ou um pouco menos. Isso fica à sua escolha. Esse é o ponto de cremosidade mínima que a gente quer alcançar nessa receita. Assim, você pode terminar de cozinhá-lo e depois deixar por alguns minutos para poder esfriá-lo. Coloque ele diretamente na tigela, no bowl. Coloque por uns 20 minutos a meia hora na geladeira para poder esfriar. Por quê? Para nós fazermos a modelagem dele com papel filme. Neste momento, se você for amante de queijo, coloque então um pouco desta porção do frango, o queijo no meio e enrole. Reparem que eu deixo um bom espaço entre as laterais, as pontas do plástico filme, para que eu consiga enrolar. E vocês podem reparar de que ele vai fazer uma trouxinha. Enrolem com frente e verso, vai e vem, para que então a própria pressão que você vai fazer, ele vire essa trouxinha, essa bisnaga. Mas veja o detalhe, não faça muito forte, pode tendenciosamente o seu filme rasgar, como você vai ver agora. A segunda bisnaga, a minha rasgou, então eu tive que fazer um pouco mais devagar. Faça com mais paciência. Então, coloque o seu frango no meio, toda essa mistura do nuggets no meio, enrole com as mãos pressionando um pouco, feche a outra ponta extremidade e vá girando até ele se apertar. Fez uma certa pressão, pronto, sua bisnaga está pronta. Leve ao congelador durante 6 horas. Após as 6 horas que ele esteve no congelador, nós agora vamos cortar a nossa bisnaga para fazer em si os nossos nuggets. Repare que você, ao cortar, vai começar a sair o plástico filme. Por favor, não frite com plástico. Mas ao cortar ele já solta-se com facilidade. Como nós podemos empanar o nosso nugget? Para empanar nós vamos utilizar ovo com sal, um pouquinho de água batidos, farinha de trigo e farinha de rosca. Você pode substituir, como você vai ver que eu substituo a farinha de rosca por pegar o cornflakes sem açúcar, bater no liquidificador e fazer essa farinha de milho, o qual dá a crocância. Muito próximo vai ficar o seu nugget do que nós vemos ele industrial. Então passamos o nosso nugget primeiro no ovo, passamos na farinha de trigo, depois passamos no ovo novamente e passamos na farinha de rosca ou na farinha de milho. Além de fazer essa técnica pelo prato, um por vez, usando garfo ou com a mão, o qual adere bastante na mão ao utilizar essa mistura,
temos um truque um pouco mais rápido para se fazer o que eu costumo fazer aqui em casa. Olhe, em vez de usar os pratos, use tigelas. Coloque então nuggets na tigela de ovo, gire, faça movimentos circulares com ele, limpando um pouco mais rápido, jogue na farinha de trigo. Movimentos circulares, jogue no ovo novamente o nuggets empanado na farinha. Depois que girar, coloque na farinha de milho ou na farinha de rosca. Olha como ele fica. Mas vamos ver o resultado deste frango? Galera, olha que maravilha que vai sair o nuggets. Olha, eu vou mostrar de novo ele aqui, ó. Toda essa pilha de nuggets fritos. E aí, vocês devem ter reparado que alguns nuggets saíram grandes, redondos. É claro que não sai um redondo perfeito, né? Não é feito em máquina. Mas tem alguns que saíram pequenininhos. Deixa eu conseguir pegar aqui. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Uns pequenininhos que parecem um... Esse aqui não é nem tão pequeno. Mas tem um estilo parecido popcorn. Ó, menorzinho. Tem outros que saem menores ainda. Assim, ó. Pequenos. O que acontece às vezes do corte? Ele fazer esse tamanho. Vou dar uma dica para vocês na hora que forem fazer com que essa bisnaga seja cortada. Ao tirar do congelador, você então deixa ele pelo menos uns 10 minutos na geladeira. Porque ele fica mais maleável para o corte. Como vocês viram na primeira vez que eu fui para cortar, algumas partes já começam a trincar, porque ele está extremamente rígido. Então ele vai trincar. Trincar desse jeito vai fazer esses pedacinhos que ficam menores. Não desmerece nada o nosso lanche, né? Nosso petisco, nosso nuggets ou steak, como você queira fazer pelo tamanho. Agora, se você não se importar, não há nenhum problema. O sabor vai ser o mesmo. Agora, uma outra característica disso é a gente mostrar como fica no meio. Ó. Olha que riqueza. Vamos lá, foca a câmera. Foca. Não vai focar, foca nele. Aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Macio. Eu espero que vocês consigam ouvir a crocância disso. Fantástico. Como sempre, falar de boca cheia é feio. Mas tô terminando de mastigar. Gente, mais uma vez, muito, mas muito obrigado por terem ficado até aqui, terem assistido. Então, fica para vocês parar. Então, clique no sininho aqui no YouTube. Clique no sininho também que tem no Instagram para vocês acompanharem. Lá dou mais outras dicas, tem outras tabelas, tem algumas receitas bem rápidas lá que são citadas. Tudo que vocês têm aqui de vídeo, todos os vídeos aqui do YouTube, estão descritos também por completo lá no Instagram. Gente, muito, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Permaneçam em casa se possível. Ainda a gente está em período de pandemia, dependendo da época que você está vendo esse vídeo. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!